Ok. Espera aqui. Então, gente, agora estou retomando o que houve na conexão anterior. Foi que quando eu tentei compartilhar o gerenciador de tarefas para vocês verem um pouquinho do consumo de rush e CPU do computador, eu, sei lá, fixei uma tela errada e ficou parado ao que eu tinha. Bom, estou aprendendo aqui, então eu vou voltar um pouquinho e explicar o contexto geral, tá? Não vou voltar lá de cima, mas até aqui, tá? Eu fiz uma análise exploratória dos dados referentes às campanhas a campanha de 2014, os dados de doações e votação das campanhas. Tá? Tem uma análise exploratória, isso aqui está no GitHub, já é uma versão desse código, ele está sendo atualizado à medida que eu vou fazendo essas lives aqui com vocês e disponibilizado as versões mais recentes. Depois eu vou colocar na própria descrição o link do Git, o link do paper que saiu. Tá em review ainda, tá? Mas ele já tem uma versão prévia no archive. Aqui eu cheguei ao ponto de mostrar para vocês um pouco da distribuição das eleições, tá? Tem candidatos no nosso sistema eleitoral, deputados que são eleitos por quociente partidário, por média, não são eleitos e tem os que acabam virando suplentes, tá? Os que são eleitos por coeficiente partidário são aqueles que não necessariamente são eleitos por voto majoritário, tá? O partido deles ou a coligação recebe um número X de votos que permite que eles aloquem os N candidatos melhor votados da coligação para ocupar uma cadeira na Câmara. Tá? Um pouco maior do que os realmente são eleitos por média. Tá? Talvez eu esteja cometendo uma confusão entre esses dois, mas quem sabe mais pode falar e explicar também. Faz um tempinho que eu li sobre isso. Beleza. A ideia aqui é aplicar uma lei chamada Lei de Benford nas doações e ver como ela se comporta. O que é a Lei de Benford? A Lei de Benford é uma observação empírica, tá? De que determinadas distribuições de números que ocorrem naturalmente, como por exemplo o tamanho de rios no mundo, pega o tamanho de todos os rios do planeta Terra, pega o primeiro dígito desse tamanho, seja ele 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, 4000 metros, e assim vai, só pega o primeiro dígito e olha a probabilidade dele aparecer. Tá? A gente vê que para o primeiro dígito essa probabilidade é 30%, para o segundo dígito é 2, ou seja, números que começam com 1 são mais prováveis que números que começam com 2, e assim vai. Tá? Então, as doações deveriam seguir também essa distribuição a princípio, dado que elas satisfazem todos os requisitos necessários, tá? Para serem para seguir nessa lei. Por exemplo, elas não têm uma escala característica. As pessoas podem doar R$1.000, R$2.000, R$3.000, como elas preferirem, tá? Ou até milhões de reais, como a gente viu que algumas empresas doam. Então a gente deveria observar uma certa a adesão à lei de Benford, mas a gente acaba não conseguindo afirmar que essa distribuição de doações vem da lei de Benford, quando a gente esperaria que ela deveria. Mas indo direto, né, ao ponto, a importância disso aqui é que se as doações são suspeitas e elas são importantes, isso é um problema grave. Tá? O que a gente verifica aqui, quando eu rodo esse código, é a importância, tá, que eu vou rodar. Tá? Eu estou tentando descobrir a importância do dinheiro para o número de votos, para a eleição de um candidato, tá, em determinado estado. Ó, ele está se perdendo aqui na Fit Tab, deixa eu ver.
que ele está reclamando. Acho que eu coloquei aqui. Eu tinha feito um type. O que a gente percebe aqui é que em alguns estados, tá, esse odds ratio aqui é justamente a importância do dinheiro para a eleição de um candidato, para determinar se ele vai ser eleito. Tá? A gente tem algumas estatísticas importantes, mas esse número aqui me diz que é 47% mais provável que um candidato que recebeu 100 mil reais a mais que o outro seja eleito. Ou seja, isso aqui é a importância de a cada 100 mil reais no estado de Minas Gerais, em Rondônia, na Bahia, ou seja, na Bahia é 162%, né? É bem maior, 100 mil reais faz muita diferença para a eleição dele. E se a gente for no Rio Grande do Sul é 153% mais provável, e assim vai. Então isso se torna cada vez mais importante, tá? Olhar para esse valor que me diz exatamente a importância de 100 mil reais para a eleição de um candidato. Ter 100 mil reais a mais do que um outro candidato faz ele mais provável de ser eleito. Tá? 123% ou 47%, como é o caso de Minas Gerais. Tá? Então isso é um dado bem alarmante, importante de observar. Tá? Por exemplo, aqui eu faço uma análise a cada 100 mil reais, isso da maneira geral, tá? Aqui não é 30 vezes, aqui é por cento. Tá? No Brasil, na média geral, assim, é que 100 mil reais aumenta em 30% a chance de um deputado ser eleito. Daí agora a gente vai para, de fato, a rede complexa, tá? E aqui novamente a gente faz o import de algumas bibliotecas do Python. A gente agora de fato vai usar o Network X, tá? Vai usar Benford de novo, que é aquela biblioteca que eu fiz. Vai usar de novo os plots padrões, aquele setup básico para que a gente consiga ter figuras mais visualmente mais bonitas, tá? E aqui a gente vai carregar os arquivos que eu criei nessa outra tabela. Por isso que foi importante rodar. Tá? Em particular, a gente olha o CPF votos, ele tem um índice aqui, que é uma coluna de índice. Tá? Não é relevante agora. Mas aqui eu tenho basicamente o CPF do candidato, o nome dele, né? esse sufixo aqui eu coloquei para entender de qual tabela esse número veio depois, para saber. Composição da legenda desse candidato, número de votos, partido e a descrição se ele foi eleito ou não. Tá? Ok, aqui eu só estou setando basicamente, toda vez que eu quero pegar informações sobre esse candidato, que vai ser de fato um nó, ou seja, vai ser um ponto da minha rede, esse candidato ele vai receber um índice, tá? Ele vai ser basicamente toda a informação do nó, vai ser a informação do candidato. Aqui eu estou criando a rede, esse G igual a NXGraph é justamente a criação da rede. E aqui eu estou adicionando nós na minha rede, tá? Através dessa lista de CPFs. Tá? Então, todo CPF vai acabar se tornando um nó. Então, cada candidato vira um nó nessa rede. E aqui eu estou colocando atributos, como por exemplo legenda, situação, votos e partido, tá? Para saber quem é o candidato de maneira mais interessante. O que eu vou fazer aqui, como é que eu vou criar essa rede? Tá? Isso aqui é muito importante. A rede é criada através das empresas, doadores, tá? Em comum que os candidatos compartilham. Ou seja, se a empresa A doou para o candidato, aliás, se um candidato, tá? Aí que tá. Se um candidato recebeu da empresa 1 e da empresa 2 e o outro candidato também recebeu da empresa... Peraí, deixa eu ver como é que eu estou conectando isso. Tá, beleza. Eu tenho a empresa A e a empresa B. Tá? Tem uma lista de empresas que doaram para o candidato 1 e uma lista que doaram para o candidato 2. Eu quero pegar o número de empresas em comum entre esses candidatos. Ou seja, eu tenho empresas que doaram para os dois candidatos aqui. Uma empresa, por exemplo, o JBS doa para o fulano 1 e para o fulano 2. Logo, o candidato 1 e o candidato 2 têm uma ligação devido a JBS. Tá? É o que eu estou fazendo aqui. Para cada CPF, em todos os possíveis pares de CPF, eu vou ler os doadores deles e vou adicionar
uma ligação entre eles para cada doador em comum. Tá? Tô criando a rede, isso é um processo um pouquinho demorado, mas não muito. Deixa eu ver aqui o gerenciamento. Agora eu estou usando 50% da CPU, 50% da RAM e 50% do disco, tá? Para vocês terem uma ideia. Eu estou com um computador de 16 GB de RAM, um i7, então só para vocês terem um parâmetro. Eu também estou usando o Windows, tá? Meu sistema operacional é o Windows, por motivo de que eu estou testando as versões preview da Windows para tentar ajudar eles a melhorar de alguma forma. Tá rodando a rede, então só reforçando, empresa 1 doa para o candidato A, empresa 1 doa para o candidato B, logo o candidato A e B possuem uma conexão em comum. Ou seja, quantos mais doadores eles compartilham, mais eles estão conectados. Tá? Então, a gente vai começar a observar essa rede. É interessante dizer que para desenhar essa rede, eu vou usar um programa chamado GFI. Tá? Eu vou tentar compartilhar ele aqui com vocês. Tá? Vou tentar, eu vou observar se não vai dar bug de novo. Mas vamos ver, captura de tela. Ou captura de janela. Vamos ver. Onde é que eu capturo essa cena aqui? Não. Tá? Tá. Vocês conseguem ainda ver? Não, acho que deu pau de novo. Tá? Verdade, ok. Voltou, tá? Tá, voltou pra vocês. Eu vou tentar capturar a tela daquele bichinho lá, do GFI, pra vocês verem. Não, péssimo. Aqui ficou ruim. Não. Captura de tela, assim, ficou uma confusão aí, né? Então, captura de janela, tela, texto, imagem, fonte de mídia, de vídeo, cena. Não. Software é complicadinho, tá? Não, tá. Não é isso. Vamos ver. Bom, depois quando eu rodar no GFI eu mostro pra vocês como é que funciona, mas eu posso abrir aqui pra vocês, ó, GFI. É este o file, o aplicativo que eu quero que vocês conheçam, tá? Basicamente ele faz gráficos de rede bonitos, tá? Aqui tem um vídeo do GFI, que era uma imagem. Mas basicamente ele é bem poderoso, ele é open source, tá? Ele é de graça, vocês podem baixar e explorar as capacidades dele. Ele é bem legal, eu recomendo assim. Tem algumas peculiaridades para instalar ele, principalmente porque ele é 32 bits, o Java não funciona muito bem, tem que atualizar o Java. Então eu recomendo que vocês tirem dúvidas, se vocês precisarem, tiverem problemas na instalação dele, especialmente no Windows 64 bits, eu posso ajudar. Ainda está tentando criar aqui os vínculos entre os deputados, tá? Enquanto isso eu vou tentar fazer o GFI aparecer para vocês, tá? Tá? Captura de janela, por que ele não aparece? Janela, Facebook, etc. Também não, Jupyter também não. Não. Nada aqui, cara. Remover. Tá. Dispositivos, fonte de cor. Fonte de mídia, talvez. Não sei. O que é isso? Unidade de fonte de mídia. Também não. Bullshit, não foi. De jogo, de cena, de cor, de imagem, de texto. Browser source, não.
o seguinte. Aqui. Aham. Tá, acho que eu consigo mostrar o GFI para vocês aqui, assim. Deixa eu testar. Aqui, foi. Aí, vocês conseguem ver o GFI, então. Então eu posso, já está resolvido. Basicamente a ideia é gerar essa rede, plotar, escrever ela depois no GFI. Eu vou dando um preview porque eu tenho o arquivo já aqui, tá? Então eu vou trabalhando com ele enquanto eu estou gerando o outro lá e já ir mostrando para vocês como é que fica, tá? A gente consegue explorar mais coisas com ele. Vamos ver aqui. Documentos. Felipe, Dropbox. Tem que me achar aqui. Network. Tá. Acho. Qual é a diferença entre esses dois? Ah, tá, ok. Beleza. Aqui eu carreguei um arquivo, tá? Vamos ver o laboratório de dados, se ele está carregando. Agora ele está abrindo o projeto aqui embaixo. Essa é a funcionalidade do GFI, é bem legal. Então aqui eu tenho... de fato, aqui eu tenho todos os meus nós, que são meus CPFs de candidatos, tá? Cada nó aqui é um candidato. Eu coloco o partido, a comunidade que ele se encontra, tá? Depois a gente vai entrar a fundo no que é a comunidade. O peso, basicamente, do nó, de quanto ele recebe, o quanto que ele doa, tá? Então, basicamente, a soma, nesse caso aqui, eu estou contando basicamente o quanto de dinheiro eles compartilham em comum através das doações, mas é só para mostrar um exemplo para vocês, tá? Esse não é o grafo que é o grafo final, tá? Basicamente esse é o GFI, essa é a rede que a gente forma pelas doações, tá? Onde a cor da bolinha, a gente pode escolher aqui, nesse caso, a cor da bolinha está relacionada com a comunidade, tá? Que ele participa. Então, cada candidato, a rede dele vai determinar uma comunidade, que significa que ele está mais conectado a esta comunidade do que fora dela. Tá? Eu vou explorar no arquivo Python, tá? Que acabou de rodar, justamente como criar essas comunidades, de forma que a gente pode visualizar, né, quais são as principais comunidades e quem são os seus principais membros, e atribuir a cada comunidade um estudo específico do valor que foi doado para aqueles candidatos. Entender quais são as comunidades mais propensas a ter desvios e as menos propensas, tá? Então é interessante olhar essas estruturas, né? Basicamente, esse bolinha rosa aqui é uma empresa, tá? Ela não tem comunidade nenhuma, ela é uma empresa que doa para um grupo de candidatos aqui, laranja, tá? A gente vê que essa empresa conecta vários candidatos. Então, isso aqui é basicamente a rede empresa-candidato, não é a rede que a gente está estudando, mas é mais ou menos para dar uma ideia de como é que funciona esse tipo de estudo, tá? Ó, essa rede aqui, ó, essa empresa, ela conecta vários caras Por que eles estão conectados, né? São da mesma comunidade porque eles estão ligados por essa empresa aqui, que eu consigo ver até quem é essa empresa. Eu vou lá, eu consigo selecionar no laboratório de dados, pegar o CNPJ dela, eu nem sei quem é, mas eu consigo pegar o número que está aqui, tá? Esse nó, e conseguir procurar no Google quem ele é. Tá? Vamos ver se eu consigo copiar, editar o nó. Cadê o número dele? Deixa eu multiplicar aqui e ver quem é esse cara.
alterar tamanho, eu quero aqui. Copiar, limpar dados, definir tamanho, conectar, célula, duplicar, pegar o número que é bom, tem, né? Será que a gente consegue editar isso aqui? Tá, mas eu posso digitar, né? Ó, é 029162. Putz, tem 14 fucking dígitos. Acredito que eu não tenho como pegar um número. Tá. Eu consigo importar mais ações. Tá, não tem como pegar isso aqui. Tá, não tem como escrever, tem que escrever mesmo. Colocar na outra tela aqui para procurar aqui na frente de vocês o número. É 0291-626-5160. JBS. Tá? Então isso é interessante, tá? Não só pela própria estrutura do grafo, mas pela centralidade que ela aparece aqui nas doações, ligada a comunidades interessantes aqui que torna todo o processo bem interessante. Tá? Pode ver outra aqui, né? Outra mais central, tá? Por exemplo, essa aqui, também central também, lá em selecionar laboratório de dados, vamos lá, a gente pode pegar o CNPJ, tá? Vou colocar aqui, deixa eu pegar o número aqui, deixa eu passar pra cá porque eu consigo digitar numa e olhar na outra, tá? Que é 0735 964 1186. Tá, 0735 964 1186. Gerdau, legal. Detalhe, é importante dizer que eu estou analisando deputados, candidatos a deputados nesse shot específico aqui, Rio Grande do Sul, tá? Então, grandes empresas aparecem também. Gerdau aparece aqui no Rio Grande do Sul e a JBS aparece aqui também, né? Curioso. Então, tem várias outras pequenas comunidades, pequenas empresas, centrais para algumas comunidades, como essa aqui. Também não sei qual que é, vamos dar uma olhadinha. Né? Visualização, laboratório de dados. Tá, errei o número aqui, vamos lá. Ou foi essa que eu vi, já nem sei mais. Foi essa que eu vi agora, tá? Então é justamente a Gerdau. Acho que foi. Ou foi essa? Bom, depois eu vejo. Mas a ideia é essa, justamente explorar esses grafos e mostrar que aí dá para tirar coisa, a gente vai encontrar algo interessante. Bom, é um grafo formado por 666 candidatos, no caso do Rio Grande do Sul, tá? Que é o que eu estou explorando aqui. Tem 16 mil conexões, com uma média de 50 conexões entre cada nó. Tá? Aqui eu estou usando o iGraph para testar algumas coisas, isso ainda não está fechado, então eu vou para usar só o algoritmo de Liu Van para detectar comunidades. Ele é um algoritmo que é capaz de dizer quais são os nós que estão mais interconectados entre si do que interconectados com nós fora. E criar pequenos grupos, tá? Uma avaliação desse número é esse parâmetro aqui de modularidade. Esse é um número razoavelmente alto, é por isso que a gente consegue ver até no grafo as comunidades, quando a gente olha o grafo. Isso aqui é uma avaliação do do grau, tá? De cada um, é uma distribuição de graus, tá? Ordenada pelo índice. Tá? Aqui é também outras medidas de rede que talvez sejam interessantes para olhar. Eu vou explicar, elas aparecem naquele gráfico que a gente olha, tá? Se a gente olhar esse aqui, o tamanho da bolinha ele é proporcional ao PageRank, ou seja, aquele algoritmo que o Google utiliza para classificar as páginas da web, ele faz isso, tipo, putz, eu sei que esse cara aqui está conectado a bolinhas grandes, ou seja, ele está conectado a pessoas que estão conectadas a várias outras pessoas, né? Mesma lógica do Google, sites bons são aqueles que são citados por muitos outros sites e também citam sites que são muito citados por outros sites também. Então é aquela coisa de quanto maior o mais importante ele é. Então
A gente vê que os caras maiores aqui são caras que têm mais conexões com pessoas que também têm conexões bastante grandes, tá? Tem muitas conexões. Grupos muito isolados aqui, por sua vez, acabam sendo pequenininhos, tá? Então, aqueles grupos que estão entre dois caras, muito intermediários, assim, muito centrais, ou seja, eles trocam muitas relações com um determinado grupo, com outro determinado grupo, e ele está muito centralizado, ele não tem um grupo muito claro, tá? Ele não é muito central para aquela comunidade, necessariamente, tá? Mas ele é um nó que liga vários caras, ou talvez da mesma ou de outras comunidades. Então o PageRank acaba sendo uma medida interessante de olhar. Tá? Aqui eu estou basicamente colocando isso. Aqui eu quero olhar uma matriz, tá? Essa matriz eu acho bem bonita, tá? Mas aqui tem bastante código, é um código chatinho de fazer, tá? Foi difícil. Não vale a pena entrar em detalhes, eu quero só mostrar para vocês. Ele deu um problema aqui, tá? Mas é porque, não sei porquê. Ele não fez os quadradinhos. Mas eu quero mostrar para vocês, isso aqui é uma outra maneira de ver as comunidades do grafo, tá? O que eu vejo aqui é, tipo, sempre que o candidato número 500 e tem uma conexão com o candidato número, aqui, sei lá, 495, que está um pouquinho aqui embaixo, tá? Ele vai ter um pontinho preto. Então a gente vê que, olhando certos padrões, eles estão conectados com elementos à sua volta, eles não estão conectados somente com eles mesmos. Tem pontinhos só na diagonal, tem pontinhos que formam certas estruturas. Essas estruturas são nada mais do que comunidades. Por exemplo, o 100 aqui, ele tem uma comunidade, está envolvido nessa comunidade, mas ele também aparece em uma outro tipo de comunidade aqui na volta, tá? Então ele está duplicado, ele aparece em duas comunidades, mais forte aqui, tá? Do que aqui, mas de fato ele tem algumas conexões. Se fossem comunidades totalmente separadas, a gente teria só elementos largos aqui, blocos aqui na diagonal, tá? Então a gente acaba vendo que existe algumas estruturas entre esses caras que doam, que recebem doações em comum. Por que isso é interessante? Porque isso é uma maneira mais formal, tá, de olhar um grafo, porque aqui, por cor, etc., a gente acaba, beleza, tem as comunidades, mas fica meio espalhado, a interpretação não é muito clara. Mas quando a gente olha para uma matriz assim e percebe que existe uma estrutura subjacente, é porque não é trivial, não é tão simples assim, não é achismo, de fato existe uma estrutura significativa. Tá? Aqui é uma outra visão também de matrizes, tá? Isso para quem é mais técnico é super importante ter essas visões, tá? Peguei outras, não olhei só pelas comunidades, peguei outras medidas assim para organizar os caras e a gente vê que sempre acaba aparecendo algumas estruturas específicas. Então, isso reflete aquele valor de modularidade razoável que a gente encontrou. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é olhar aquele gráfico, tá? Esse gráfico que a gente acabou de criar nesse arquivo, tá? Olhando ele pelo GFI. Deixa eu ver o nome que eu coloquei nele aqui para ter ideia do que é. CPF, deputado estadual, underline, foi esse aqui que eu escrevi, que eu anotei. Então eu vou lá no GFI, vou pegar um arquivo, vou abrir ele, tá? E vou procurar esse deputado, CPF, deputado estadual, RS, XML, tá? Basicamente o que eu estou olhando é agora CPF, tá? Vamos ver se aqui ficou. Ó, a gente consegue ver que está bem estruturadinho assim. Acho que aqui eu não estou mostrando todos os nós, posso dar uma olhada aqui. Acho que eu estou mostrando todos, tá? Aqui o grafo já está tratado, tá? Se vocês forem usar o GFI, ele não vem assim. Eu posso fazer um live do próprio GFI para vocês terem uma ideia, tá? Mas aqui eu já deixei o grafo, tá? A rede bem bonitinha. E o que a gente está vendo é que existem, pela cor, né? As comunidades são bem discerníveis, tá? A gente tem comunidades específicas bem aparentes, tá? Nesse grafo, que reflete aquela estrutura, né? Daquela matriz que a gente vê lá, né? Quebradinha, bonitinha, tá aqui, tá? Então, a gente tem alguns grupos que se misturam, talvez esse aqui, tá?
e grupos bem separados, menores aqui. Então, é interessante notar, como eu disse, o tamanho da bolinha. Ele está relacionado ao relacionamento dele, ou seja, são candidatos que estão vinculados a outros candidatos que também estão vinculados a outros candidatos em grande número. Tá? Então, eu posso tentar selecionar ele no laboratório de dados e ver quem é esse fulano aqui, quem é esse deputado que é bem grande aqui no grupo azul. Tá? O candidato que foi eleito. Tá? Isso é uma coisa interessante. A gente vê que, se a gente for olhar o page rank dos caras, aquele número que eu gerei, os candidatos eleitos em geral têm um page rank maior. Tá? E lembra que o page rank está relacionado com as doações em comum que eles receberam. A gente pode tentar dar uma olhada, né, nesse número de CPF aqui para entender que candidato é esse. Vou passar para cá para anotar o número nessa tela para vocês. Tá? Vamos lá. 160 456 11004. Tá? Difícil saber o nome dele, mas aparece aqui alguém de Porto Alegre, Luiz Augusto Barcelos Lara, talvez. Vamos dar uma olhada se ele foi candidato 2014 e tal. É um advogado político brasileiro, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, né? Vamos ver 2014, 2017, tá aqui esse senhor, tá? De 48 anos, jovem, tá? Aqui o número de votos que ele recebeu, que deve estar por aqui, né? Esse é o número dele, tá? Aqui os candidatos eleitos, etc. 47.738 votos. 47.738 votos, eleito por QP. PTB, ele pertence à comunidade 5, tem um page rank grande, tá? Então, de fato, a gente consegue identificar as comunidades formadas, tá? Por doações similares, e também conseguimos também ver um número ali chamado page rank, que está relacionado com a capacidade dele ser eleito. Tá? Então, se a gente quiser criar um modelo, por exemplo, preditivo, para definir os candidatos eleitos ou não eleitos, a gente pode atribuir a cada candidato, entre as características dele, o próprio page rank, por exemplo. Isso é uma prática interessante, que é olhar para uma rede, atribuir os atributos da rede ao próprio candidato, e dessa forma tentar prever a capacidade dele ser eleito em uma próxima eleição, por exemplo, olhando para as eleições anteriores. Tá? Isso é um fator interessante. Essa Bipartite Network que está aqui é aquela rede inicial que eu mostrei para vocês. Eu não vou criar ela de novo, tá? Mas basicamente o código está disponível para vocês. E vou agora começar a dar uma analisada nessas comunidades assim que apareceram, tá? O que eu quero olhar nela? Eu quero olhar a Lady Benford, tá? Ela tem doações, receberam naquela comunidade, e eu quero entender porque se aquela comunidade é de fato uma comunidade que tem talvez uma suspeita maior ou eventualmente menor, né? Então eu consigo criar isso aqui e ver, a comunidade 2 teve 7.000 doações, teve vários partidos que receberam, vários partidos envolvidos, uma receita bem grande, 37 candidatos pertencem a essa comunidade, acho que está trocado aqui, né? Foram 37 eleitos de 233 candidatos. Eu posso dar uma olhada aqui. Basicamente o que eu estou fazendo é contar o número de votos, tá? A soma do flag, que é uma flag se ele foi eleito ou não. Então aqui não é candidato, isso aqui é eleito, tá? Aqui eu ordeno ela por ordem, etc. Tá. Então o que está acontecendo aqui? Doações, tá? Aqui não é votos, tá? Aqui é o partido. Tá trocado, partidos e votos, tá? Então aqui eu tenho que arrumar isso aqui. Tá, votos. Aqui na verdade é votos, tá? A comunidade, número de doações, votos, a soma de votos. Tá, porque ok, tem algum problema na minha. Quando eu dou um sort values aqui. Boa pergunta, por que ele inverte, tá?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Doações. Candidatos, votos, tá? Ele está trocado aqui por algum motivo, eu tenho que investigar isso aqui, tá? Por enquanto vamos organizar aqui, que são os partidos que estão envolvidos nessa comunidade, tá? Então a gente está tentando caracterizar elas, olhar elas de uma outra maneira, tá? Partidos, número de votos lá no final, tá? Aqui, sabe quanto de receita, número de candidatos e candidatos eleitos está trocado, obviamente, tá? Então a gente vem aqui, troca aqui. Beleza, tá? Então, novamente, aqui a gente tem uma visualização de todas as comunidades que a gente encontrou. Foram aproximadamente umas 80 comunidades, tá? Sendo as maiores, que tem o maior número de candidatos, são essas aqui, tá? De fato. Que elas vão ter uma estatística assim, um pouco maior. Lembrando que ela não tem só número de candidatos, ela tem doações, né? Um número grande de doações associado a cada um. Então vamos aplicar a lei de Benford a essas comunidades, tá? Comunidade 2, 4, aqui tá, o primeiro número tá como inteiro, mas é o número da comunidade aqui, tá? A comunidade 2, a probabilidade do número 1, a probabilidade do número 2, aquela história da lei de Benford que eu estou tentando comparar. O Q quadrado, que é de fato aquele número que está associado à estatística das minhas distribuições, tá? E basicamente o número de doações que eu estou analisando para dizer essa estatística, tá? E o p-valor associado ao cálculo da significância estatística desse número, tá? Então a gente vê que as comunidades com maior desvio, esse valor é um valor de referência, tá? Acima desse valor, de fato, ela não adere, eu não posso dizer que ela adere à lei de Benford, tá? Não posso afirmar isso. E a gente vê que tem várias comunidades que estão acima disso, começando pela comunidade 1, tá? Então, algumas comunidades com pouca estatística, daí já é mais difícil afirmar, tá? Alguma coisa, elas acabam tendo um valor menor para baixo N, para pequenos números, tá? Mas outras comunidades, como essas daqui, são evidentes que acabam tendo números maiores de fato, tá? E tem maior significância estatística. Então a gente pode dar um zoom nessa comunidade, nesse grupo 2, para entender, lembrando de novo o GFI lá, tá? O que eu quero ver? As minhas comunidades. A azul aqui lembra a comunidade 5. Vamos ver essa vermelha aqui, qual que é essa comunidade. Selecionar no laboratório de dados, né? Vamos lá. Abrir aqui o laboratório de dados. Tá, ele não selecionou bem. Ou a comunidade vermelha é assim. Vamos pegar um cara da comunidade vermelha para ver qual é o número dela. Tá. A vermelha é a comunidade 2, a azul é a comunidade 5, tá? Só para ter uma referência. Comunidade 2, comunidade 5. Tá. A 5 acaba aparecendo aqui. Importante, gente. Esses números aqui não necessariamente são os números que estão lá porque eu rodei de novo, tá? Não significa o mesmo número que está lá. Ele pode ter gerado um número diferente para comunidades diferentes. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui de fato é olhar a comunidade 2, tá? Que já estava aqui, né? No meu outro estudo, de fato, a comunidade 2 ela foi relevante, então já tinha programado aqui. E de novo, essa comunidade número 2 acaba sendo maior, porque deve ser a primeira que ele encontra ou a segunda que ele encontra. Consigo ver quem são os doadores da comunidade 2, tá? Quem são os candidatos e os doadores da comunidade 2, tá? Código do setor econômico, o número de candidatos eleitos, a data que ela foi declarada, né? e dita recebida, o tipo, o valor, a comunidade aqui. A gente pode ver aqui quais são os partidos que estão envolvidos na comunidade 2. Pode ver que não tem uma composição partidária muito clara, basicamente tem muitos partidos envolvidos. Então talvez as empresas que doaram para esse conjunto de pessoas, elas estavam de fato atirando para todos os lados, né, para todos os partidos.
A gente vê que a comunidade 2 também é a comunidade com o maior que quadrado, tá? Ou seja, o maior diferença esperada entre a distribuição de Benford e a distribuição das doações. Ela tem uma significância estatística grande, são 7.000 doações, e tem 37 candidatos eleitos. O que isso está me dizendo? Que a comunidade mais suspeita do ponto de vista da lei de Benford é também a comunidade com o maior número de candidatos eleitos. Tá? Então isso é realmente preocupante. A gente consegue olhar lá a adesão da lei de Benford novamente, ver que de fato sobe alguns números aqui que são bem difíceis de aderir, né? O 2, o 1, o 5 novamente, né? A gente pode dar uma olhada aqui o partido que mais doou para essa receita, para essa comunidade, PT, PMDB, PDT, PP, é o partido mais favorecido por essas doações, tá? Dessa comunidade. E aqui também a gente pode dar uma olhada no histograma dessa distribuição, né? O PT se destaca aqui, PMDB também, talvez alguns aliados desses partidos, PSDB também sendo beneficiado por esse grupo. A gente pode olhar os votos, né, quem foram os candidatos mais votados dessa comunidade. A gente tem aqui Manuela, Lucas Rendecker, isso referente às eleições de deputado do Rio Grande do Sul estadual, lembra? Número de votos, né, associado com o valor recebido, né, PT, PMDB, etc. Aqui, votos, né, olhando de novo, PT doou mais, recebeu mais votos, parece ter uma relação ali. Tá, aqui é um reg plot, é demorado, não precisa mostrar, tá, essa é só uma figura. Eu quero olhar aqui novamente o valor, total de votos, de qual candidato recebeu mais dinheiro, tá, em valor, tá? Por exemplo, essa Regina Maria Becker acabou recebendo o valor mais expressivo dentro dessa comunidade e também um número bastante expressivo de votos, não necessariamente a maior, né? Então, a gente vai dando uma olhada, aqui um bar plot também, né? Mais uma visualização. Aqui votos, né? Para entender a questão dos votos, a Manuela realmente teve muito mais votos e não necessariamente muito mais aceita, né? A Silvana recebeu muito mais e fez muito menos votos. Né? Outra visualização da mesma coisa. Aqui a gente está interessado em os principais doadores, tá? Direção nacional, comitê sempre repassando. Ou seja, teve muito intermediário nas principais doações, mas a gente consegue rastrear o doador original, tá? Teve bastante Telemon doando para a direção nacional de algum partido, tá? Até isso aqui deveria estar junto, mas como a Telemon ela quebra em dois, tá? A gente acaba não pegando. Tá? O certo seria fazer até uma análise mais detalhada desses nomes na hora de fazer. Mas se a gente fizesse a junção aqui por CPF, como a gente faz, a gente acabaria tendo o número correto, tá? É que eu queria ter um nome aqui, em vez do CPF, né? Mas de fato a gente vê que tem algumas, a Gerdau, a Terraplanagem, o JBS, foram alguns dos maiores, André de Gutierrez, foram os maiores doadores para essa campanha aqui, para esse grupo específico, o grupo 2, cujas o valor das declarações menos adere à lei de Benford, tá? Olhando para aquele parâmetro aqui quadrado, que é uma validação estatística dessa adesão. Então a gente pega o top 10 doadores, né, e consegue dar uma olhada aqui nos valores doados, tá? Por esses top 10 doadores. Aqui está o CPF e o CNPJ deles. Mesma coisa para as outras comunidades. Tá? O que é legal mostrar? O GFI a gente consegue fazer uma visualização dessa rede e de fato ver esses grupos mais suspeitos, tá? E de fato olhar, por exemplo, coisas como PageRank e ver que os caras com maior PageRank são mais eleitos. A gente olhar aqui, vou mandar ordenar pelo PageRank lá para cima, tá? Do menor para o maior, pega o maior. Eleito. A gente ordena aqui, pega o menor, quase não tem, pega o maior, aqui tem eleito, suplente. Poucos vão ser eleitos com esse PageRank maior dessa rede, tá? Então, a partir daqui começa a se tornar cada vez mais raro eles serem eleitos, tá? Então, aqui label eleito, acaba o PageRank ordenando de alguma forma, tá?
Partindo desse grupo, dá para ver que tem um sort grande lá, não tenho para dizer que tipo, putz, tem 3, 6, 10 partidos aqui, tá? Então é difícil dizer qualquer coisa. Esse grupo é o PT. Não. Esse grupo, de fato, o coeficiente partidário, toda a questão da democracia não ter o voto majoritário, ela acaba gerando essas várias coligações estratégicas até para conseguir eleger mais candidatos. Então, acho que é isso. Acho que deu um bom overview. Os próximos passos agora são estudar essa rede, tá para sair o artigo dela, tá? Já estou escrevendo, já está em andamento bem avançado, já está no meu exame de doutorado. Uma análise bem mais rigorosa dessa rede, explicando como é que ela é constituída, por que ela é relevante, tentando fazer aquela associação com, de fato, a corrupção que a gente enxerga, tá? Até seria interessante levar isso para uma análise, talvez, técnica mesmo, pericial, para entender como é que isso corrobora com outros fatores, não só a própria rede, mas, sei lá, vamos olhar as investigações, entender o que essas investigações estão achando, que corrobora com os fatos que aparecem aqui. Tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho aí desse live e tenham entendido um pouquinho do código. De novo, ele está no GitHub, eu vou colocar o link aqui. Então vocês têm acesso, vocês vão lá no GitHub, entra no meu GitHub lá. Qualquer um pode baixar, rodar o código. Os dados estão disponíveis, tá, também. A gente vai Network Chematocracy. São os arquivos que eu estava editando aqui. Tá? Olha, isso aqui tudo aberto, vocês podem ir lá, fuxicar, alterar se vocês quiserem. Vocês podem dar um fork, enviar sugestões e mudar algumas coisas, como vocês quiserem. Interessante isso aqui ser disponibilizado. Se vocês vão lá nos dados do TSE, a gente tem tse.jus.br, eleições, estatísticas, repositório de dados. Podem pegar todos esses dados que estão aqui, não só de 2014, mas todos, e fazer análise desse tipo. Tá? O primeiro vídeo, lembrando, tem análise exploratória, onde eu investigo detalhadamente cada uma delas. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem também extrair, perguntar as coisas e responder por vocês mesmos usando esse código. Então tá tudo lá no primeiro vídeo também. Ainda vou pensar qual vai ser o próximo, mas eu acho que no próximo live eu vou falar um pouco mais sobre Machine Learning e sobre como pegar um case simples e aplicar alguns algoritmos mais específicos, tá? E talvez no final eu link com tudo isso. Então a gente vai ver surpresas aí pela frente. Obrigado, gente.